E aí, pessoal, seja muito bem-vinda e bem-vindo a mais uma videoaula aqui no LMP História e Filosofia. Meu nome é Laura. A videoaula de história de hoje nós vamos explorar um dos conflitos mais devastadores do século XX, a Primeira Guerra Mundial. Esse conflito que começou em 1914 e terminou em 1918. Ele redesenhou as fronteiras da Europa e transformou o curso da história da humanidade. Como que um conflito que começou com a morte, com o assassinato de um arquiduque de uma pequena cidade dos Balcãs, se transformou em um conflito mundial envolvendo as principais potências da época? E como isso transformou a história dessas nações e também mudou a vida das pessoas comuns, dos civis que viveram durante esse período tão turbulento da nossa história. Nessa videoaula nós vamos entender as causas da Primeira Guerra Mundial, os seus principais eventos e as consequências. Nós vamos entender por que a Primeira Guerra Mundial é considerada um fato tão marcante assim na história do mundo contemporâneo, porque é um evento tão relevante assim para a história do nosso mundo. Nessa primeira parte, nós vamos examinar os antecedentes e as causas da Primeira Guerra Mundial. Esse conflito, ele não começou do dia para a noite. Ele foi resultado de anos de tensões políticas, rivalidades econômicas e também de um jogo de alianças muito complexo. Então, para entender melhor como que o mundo inteiro mergulhou em um conflito tão devastador, a gente tem que voltar um pouquinho no tempo e examinar esses fatores que criaram um terreno fértil para a eclosão da Primeira Guerra Mundial. Vamos começar então falando sobre a questão do nacionalismo. No final do século XIX e início do século XX, esse sentimento nacionalista estava em alta. Nações que foram recém-unificadas, como a Alemanha e a Itália, elas queriam afirmar seu poder. Enquanto isso, dentro de impérios como o austro-húngaro e o otomano, diversas etnias ansiavam por sua independência. Os Balcãs, por exemplo, eram um caldeirão de tensões nacionalistas. Na Sérvia, eles queriam unificar todos os eslavos do sul em um único estado, e isso gerou conflitos contra o Império Austro-Húngaro, que controlava essas populações eslavas. Essa questão nacionalista foi um dos principais motores da Primeira Guerra Mundial. Outro fator crucial para a eclosão da Primeira Guerra Mundial foi o imperialismo. As grandes potências europeias, como o Reino Unido, a França e a Alemanha, eles entraram em uma corrida desenfreada por colônias na África e na Ásia. E essa corrida imperialista gerou um clima de rivalidade e desconfiança entre esses países que geravam crises diplomáticas, como por exemplo a crise de Fachoda entre a França e o Reino Unido e também a Guerra de Boeres que aconteceu na África do Sul. Embora esse clima de imperialista, esses conflitos imperialistas, eles não levaram diretamente à Primeira Guerra Mundial, mas eles geraram um clima hostil e de rivalidade e de muita competição entre esses países. Paralelamente, o militarismo ele tomou conta das nações europeias. Havia uma crença generalizada de que a guerra iria acontecer, isso era inevitável dela acontecer, e que quando a guerra chegasse, ela deveria ser vencida rapidamente. Então, os países começaram a investir pesado nas suas forças armadas e isso levou a uma corrida armamentista. O Reino Unido e a Alemanha, por exemplo, eles competiam entre si para ver quem iria construir a maior frota de navios de guerra. Então, esse investimento na área militar, das forças armadas, isso gerou um ambiente de desconfiança e de muita tensão. E qualquer incidente poderia causar um conflito. O quarto fator que desencadeou a eclosão da Primeira Guerra Mundial, que a gente tem que entender, foi o sistema de alianças. Na virada do século, as potências europeias criaram blocos
para se proteger de possíveis agressões. De um lado, a gente tinha a Tríplice Entente, que era formada pela França, Reino Unido e pela Rússia, e do outro lado, a gente tinha a Tríplice Aliança, que era formada pela Alemanha, pela Itália e pela Áustria-Hungria. Essas alianças eram blocos puramente defensivos, mas que criavam uma obrigação entre esses países. Na prática, isso significava dizer que qualquer conflito entre dois países podia desencadear em uma guerra generalizada, e foi exatamente isso que aconteceu em 1914. Por fim, chegamos ao quarto fator, que foi o estopim da Primeira Guerra Mundial, que foi o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando da Áustria-Hungria no dia 28 de junho de 1914 em Sarajevo. O atentado ele foi realizado por um nacionalista sérvio. Ele era membro de um grupo nacionalista que buscava a independência dos eslavos do sul, que eram dominados pelo Império Austro-Húngaro. E esse incidente ele provocou uma reação em cadeia. A Áustria-Hungria, que era apoiada pela Alemanha, declarou guerra à Sérvia. E a Rússia, que era aliada à Sérvia, uniu forças para combater o Império Austro-Húngaro. E em questão de semanas, toda a Europa estava envolvida nesse conflito. Em resumo, a Primeira Guerra Mundial foi resultado de um conjunto complexo de fatores, como o nacionalismo, o imperialismo, o militarismo e o sistema de alianças, que colocaram a Europa em uma situação de muita tensão, onde a guerra parecia ser inevitável. E o assassinato do arquiduque foi apenas uma faísca que acendeu esse barril de pólvora. Vamos agora nos aprofundar sobre as frentes de batalha da Primeira Guerra Mundial. Esse conflito teve diversas frentes de batalha, cada uma com suas próprias características e desafios. Entender essas frentes de batalha é fundamental para a gente ter noção da magnitude e da complexidade que foi a Primeira Guerra Mundial. Nós vamos explorar aqui as frentes de batalha ocidental, oriental, italiana, balcânica, do Oriente Médio e também de outras regiões onde a Primeira Guerra deixou sua marca. A frente ocidental, sem dúvida, é a mais conhecida da Primeira Guerra Mundial. Ela se estendia desde a costa da Bélgica, passando pelo norte da França, até chegar na fronteira com a Suíça. Foi aqui que a Primeira Guerra, esse conflito, se transformou em uma guerra de trincheiras. As tropas, elas enfrentavam longas batalhas e brutais e sem ganho de território. Os soldados, eles estavam morrendo sob péssimas condições, porque além de enfrentar o inimigo, eles ainda enfrentavam a lama, o frio e o medo constante de ataques de artilharia e de gás. A frente ocidental ela se tornou símbolo da estagnação e do custo humano, e mesmo com novas tecnologias como tanques e aviões, o conflito das trincheiras durou quase 4 anos. A frente oriental, se comparada com a frente ocidental, ela foi muito mais móvel. Ela abrangeu uma área que ia desde o Mar Báltico até o Mar Negro. Aqui, as tropas da Alemanha e do Império Austro-Húngaro enfrentam as tropas russas em batalhas que envolviam grandes movimentos das tropas. As enormes distâncias e o terreno difícil tornou a logística um desafio, mas permitiu com que a frente oriental avançasse mais do que a frente ocidental. A frente oriental ela foi marcada por um conflito interno na Rússia, que culminou na Revolução de 1917, que resultou na saída da Rússia da Primeira Guerra Mundial, através do Tratado Brest-Litovsk de 1918, que mudou drasticamente os rumos da Europa. A frente italiana ela ficou concentrada na região dos Alpes, onde as tropas italianas enfrentavam as tropas do Império Austro-Húngaro. Foram batalhas extremamente difíceis,
porque os soldados, além de enfrentarem os inimigos, eles tinham que enfrentar o terreno íngreme e o clima severo. A frente italiana, ela foi um campo de batalha crucial da Primeira Guerra Mundial, porque a resistência italiana fez com que a tropa do Império Austro-Húngaro se mantivesse ocupada, aliviando a tensão em outras frentes de batalha. Nos Balcãs, a guerra começou com os ataques da Áustria-Hungria à Sérvia, que foi um dos catalisadores da Primeira Guerra Mundial. Essa frente de batalha, ela foi muito complexa, ela envolveu uma série de campanhas complexas, com os soldados e os exércitos lutando em um terreno montanhoso e muito difícil. A Sérvia, inicialmente, ela estava resistindo, mas eventualmente ela foi sendo ocupada pelas tropas do Império Austro-Húngaro e também da Alemanha. Mas essa frente balcânica, ela permaneceu ativa, especialmente após a entrada da Grécia no conflito ao lado dos aliados em 1917. A luta na frente balcânica, ela teve um impacto muito importante na Primeira Guerra, porque a partir de 1918, as tropas foram quebrando as barreiras búlgaras e isso fez com que enfraquecesse as tropas do Império Austro-Húngaro e ele foi sendo derrotado. A guerra também se espalhou pelo Oriente Médio, onde o Império Otomano liderou suas tropas para combater as tropas dos aliados em várias frentes. Aqui as batalhas foram marcadas frequentemente por longas campanhas em montanhas e nos desertos. A campanha do Sinai e da Palestina culminou na captura de Jerusalém pelos britânicos em 1917. As tropas britânicas também na Mesopotâmia, elas estavam lutando e enfrentando um impasse que culminou na captura de Bagdá também em 1917. A Revolução Árabe, apoiada pelos britânicos e liderada por figuras como Lawrence da Arábia, ela foi uma frente de batalha crucial que desestabilizou o Império Otomano e contribuiu para o seu colapso. Embora as frentes de batalha na Europa e no Oriente Médio sejam as mais conhecidas, a Primeira Guerra Mundial teve conflitos em outras partes do mundo. Na África, por exemplo, as potências coloniais europeias travaram batalhas para poder controlar territórios estratégicos. No Extremo Oriente, o Japão, aliado aos britânicos, capturou colônias da Alemanha na China e também nas ilhas do Pacífico. No Oceano Atlântico estava acontecendo uma batalha naval entre a Marinha Britânica e os submarinos da Alemanha, e isso levou eventualmente à entrada dos Estados Unidos na Primeira Guerra em 1917. Em 1918, depois de anos de ter iniciado a Primeira Guerra Mundial, as tropas estavam exaustas. E quando a Rússia saiu da Primeira Guerra, as tropas alemãs concentravam as suas forças nas frentes ocidentais. Mas, em 1917, os Estados Unidos entrou para o conflito ao lado dos aliados, trazendo novas tropas e novos recursos. A Alemanha entrou com uma estratégia que chamou de Ofensiva da Primavera de 1918, que eram batalhas que tinham o objetivo de romper com os aliados, romper as barreiras dos aliados. Mas essa ofensiva, ela não deu certo, ela fracassou. E em resposta, os aliados entraram com a ofensiva dos 100 dias. E com essa ofensiva dos 100 dias, os aliados derrotaram os alemães na frente ocidental, acabando de vez, encerrando de vez esse impasse da Guerra de Trincheiras. Ao mesmo tempo que os aliados estavam avançando na guerra, os impérios centrais eles estavam sendo colapsados, sofrendo crises internamente. A Alemanha, além de estar na guerra, ela estava sofrendo de fome e também de escassez de recursos,
estavam tendo greves e revoltas internas, até que o Kaiser Guilherme II abdicou e a Alemanha se tornou uma república. O Império Austro-Húngaro ele também estava sendo desintegrado, porque as várias nacionalidades que faziam parte dele estavam declarando a sua independência. Também tinha o Império Otomano, que estava sendo desintegrado através de uma pressão dos aliados e também através de revoltas e greves internas. Esses colapsos internos aceleraram o fim da guerra, porque os impérios não tinham mais como sustentar, não tinham mais como continuar nesse conflito. Com as tropas da Alemanha em retirada, os impérios centrais colapsando, as potências buscaram um armistício. O armistício é um acordo de paz, um tratado de trégua entre as nações para dar um fim a esse conflito. Então, no dia 11 de novembro de 1918, 11 horas da manhã, esse tratado de paz foi assinado na França, dando fim à Primeira Guerra Mundial. E esse episódio do fim da guerra foi recebido com alívio no mundo inteiro. O desfecho da Primeira Guerra Mundial foi um marco na história global, porque colocou um fim a esse conflito devastador, mas também deixou marcas profundas e transformou o mundo. E muitos acreditavam que o fim dessa guerra mundial foi o fim dos conflitos também. Mas na verdade foi só o início dos conflitos, porque depois ainda teve a Segunda Guerra Mundial, a Guerra Fria, na América Latina teve a questão das ditaduras militares. Então a Primeira Guerra Mundial, ela foi só o começo desses tantos conflitos, desse século tumultuoso, devastador que foi o século XX, o grande século XX. Essa então foi a videoaula sobre a Primeira Guerra Mundial. Obrigada por ter assistido até aqui. Se você gostou dessa aula, deixe sua curtida, faça comentários, compartilhe com outras pessoas. Quanto mais você engajar nos vídeos do canal, mais o YouTube vai recomendar ele para outras pessoas e mais o canal vai crescer. Espero que tenham gostado, bons estudos e vejo vocês na próxima videoaula. Até mais!